Então Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2. O primeiro evento registrado pelo autor bíblico, logo após a expulsão de Adão do Jardim do Éden, é um nascimento. Na frase hebraica em Gênesis 4:1, as palavras "o Senhor" estão diretamente ligadas às palavras "um homem", como indica a seguinte tradução literal. Assim diz ela: adquiri um homem, na verdade, o próprio Senhor. Assim como já foi dito ontem, essa tradução sugere que Eva se lembrou da promessa messiânica de Gênesis 3,15 e acreditou que havia dado à luz ao seu Salvador, o Senhor. A vinda do Salvador foi predita no Éden. Depois que Adão e Eva viram pela primeira vez a promessa, aguardaram um cumprimento imediato dela. Receberam alegremente seu primeiro filho, na esperança de que esse fosse o libertador. Eva acreditou cegamente que a mulher que Deus mencionou em Gênesis 3,15 se tratava dela e o descendente se tratava de seu primeiro filho. Caim ocupa a maior parte do relato. Ele não era apenas o primogênito, um filho que os pais quase adoravam, mas no capítulo 4 percebe-se que apenas ele fala. Enquanto da fala de Abel nada consta. Enquanto Eva comentou animadamente sobre o nascimento de Caim, não disse nada do nascimento de Abel. Pelo menos nada que esteja registrado no texto, em contraste com o nascimento de Caim. O narrador simplesmente relata que ela voltou a dar à luz. E dessa vez, quem nasce é Abel. Entre Abel e Caim existia grande diferença em caráter. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. Via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída, e com gratidão aceitou a esperança da redenção. Caim, porém, acariciava sentimento de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano em virtude do pecado de seus pais. Permitiu que sua mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com desejo de exaltação própria e pondo em dúvida a justiça e a autoridade divinas. Esses irmãos foram provados, assim como fora Adão antes deles, para mostrar se criam na palavra de Deus e obedeceriam a mesma. Estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem e compreendiam o sistema de oferta que Deus ordenara. Sabiam eles que nessas ofertas deveriam expelir fé no Salvador, a quem tais ofertas tipificavam, e ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dele para o perdão, e sabiam que, conformando-se assim ao plano divino para a sua redenção, estavam a dar provas de sua obediência à vontade de Deus. Sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado, e deveriam eles mostrar sua fé no sangue de Cristo como a expiação prometida, oferecendo em sacrifício o primogênito do rebanho. Além disso, as primícias da terra deviam ser apresentadas diante do Senhor em ação de graças. O nome Caim vem do verbo hebraico que significa adquirir e denota a aquisição, a posse de algo precioso e poderoso.
Por outro lado, o nome Abel significa sopro ou brisa e indica algo evasivo, vazio, falta de substância. A mesma palavra Abel é usada repetidamente em Eclesiastes para a vaidade. Embora não seja nossa intenção ver mais nessa curta passagem do que aquilo que está contido nelas, talvez a ideia seja de que a esperança de Adão e Eva repousasse somente em Caim, pois acreditavam que ele, e não seu irmão, fosse o Messias prometido. Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o fim dos tempos. Uma dessas classes se prevalece do sacrifício indicado contra o pecado, e a outra arrisca-se a confiar em seus próprios méritos. O sacrifício desta é destituído da virtude da mediação divina, e assim não é apto para levar o homem ao favor de Deus. É unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem pelas suas próprias obras conseguirem a aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo erro de Caim. Se não aceitarem o sangue purificador, acham-se sob condenação. Não há outra providência tomada pela qual se possam libertar da escravidão do pecado. Na lição de amanhã, examinaremos as duas ofertas dadas por Abel e Caim. Quais são as suas diferenças e por que uma foi aceita por Deus e a outra não? Que Deus os abençoe e até a próxima.